Irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero mais uma vez agradecer a Deus por este novo dia que o Senhor nos está dando, por ter a oportunidade de estar compartilhando mais aqui um pouco, um trecho da palavra de Deus. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Quero pedir que você deixe o seu like, compartilhe, ative, não esqueça de ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa estar lhe enviando nossos vídeos. E quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Isso nos ajuda muito para que o YouTube entenda que nós estamos fazendo um trabalho e tem alguém que está fazendo parte, está de alguma forma sendo beneficiado com este trabalho. Amém? Quero meditar com vocês num trecho muito interessante da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, que faz parte da Torá, é o quinto livro do Primeiro Testamento. O capítulo é o de número 5 do livro, e o verso a qual nós vamos estar falando é o verso de número 22, capítulo 5, o verso é o de número 22. Este capítulo da Bíblia, este trecho da Bíblia Sagrada, ele fala que, bem claro, Moisés deixa muito claro, é Moisés que está passando aí essas instruções, e Moisés deixa muito claro este dito neste verso que diz assim: e sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. Por que estamos lendo isso? Queridos, hoje nós estamos num mundo globalizado, nós estamos no mundo da informação. Nós tivemos o privilégio de viver num mundo onde as informações elas chegam muito rápido, o conhecimento está sendo disseminado de uma forma tremenda. E a ciência se multiplica. O profeta Daniel falou sobre isso. O profeta Daniel disse: nos últimos dias a ciência se multiplicará. E isso é cumprimento da palavra, nós estamos felizes porque fazemos parte desta geração. Porém, existiu no passado, existe no presente, há de existir no futuro, pelo menos no futuro próximo, alguém que talvez não tenha tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ser pregado para ele o Evangelho, de ser aberto para ele a respeito da salvação. E quando isto acontece, surge em nós uma pequena dúvida com relação à salvação. Porque, analisemos juntos, quem ouviu o Evangelho e menosprezou, esse camarada, ele é considerado um bode, ele é considerado alguém que não quis dar ouvido à voz do bom pastor. Infelizmente, segundo a palavra, ele não tem solução. Quem ouviu o Evangelho, abraçou ele por um tempo, depois descartou, é como aquela parábola que Jesus disse da semente, que caiu uma parte em determinado local, à beira do caminho, outra em cima de pedra, e também vai ter que prestar conta com relação a isso. Quem ouviu a palavra e guardou, aí Jesus disse que essa pessoa é como alguém que constrói a sua casa sobre uma rocha. Pode soprar vento, tempestade, transbordar os rios, enfim, mas nada lhe abala. Mas e quem nunca ouviu a palavra? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo de número
10 da carta aos Romanos, ele diz que a fé, lá por volta do verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Mas quem nunca ouviu a palavra de Deus? Esta é uma dúvida bem própria, bem pertinente a algumas pessoas que talvez tenham vivido uma época anterior à nossa. Porque muita gente não teve o privilégio de ouvir, muita gente não teve o privilégio de ter uma Bíblia sagrada. Hoje nós temos várias, tem essa de estudo pentecostal, tem uma Thompson aqui em cima, tem uma aplicação pessoal para ali, enfim, tem uma infinidade de versões hoje, traduções, estudos. Mas e quem não teve esta oportunidade? Quem viveu numa época em que não se poderia ter acesso à Bíblia, até porque era muito pouco material que tinha. E pior ainda, quem viveu numa época que nem havia ainda os livros como uma Bíblia, os livros todos juntos. Ainda não havia feito esse trabalho de juntar toda a Bíblia, de juntar todos os livros num só livro, para chamar de Bíblia. Quem viveu nessa época? Como é que fica a situação? Porque ele não tinha conhecimento. Então é uma dúvida que talvez você tenha, talvez tenha algum momento passado na sua cabeça. Porque diz que Jesus falou isso e os apóstolos ratificaram e nós pregamos isso hoje. Para poder ter a salvação é necessário aceitar a Cristo como nosso Salvador. Mas como é que eu vou aceitar alguém de qual eu nunca ouvi falar? Como é que eu vou aceitar alguém de que eu nunca nem soube que existiu? Ou talvez surgiu aí uma luz a alguém, pode ter passado, mas o teu conhecimento é de mais restrito sobre isso. Como pode? Então significa isso que essa pessoa que morreu sem Jesus, ela vai direto para o inferno? Essa pessoa que morreu sem este conhecimento que nós temos, essa pessoa então já está condenada. É isso? De maneira nenhuma. Deus não deixa ninguém por inocente. Deus não tem ninguém por inocente. E nós vamos simplesmente, já estou terminando. Deus deixou a lei dele escrita em vários lugares, para que o homem não seja inocente diante dele. A primeira promulgação da lei divina foi na natureza. E o salmista, no Salmo de número 19, o verso de número 1, o salmista diz isso. Diz, olha, a natureza, salmista, Salmo de número 19, se você quiser depois conferir, diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depois, nós olhamos para o céu e vemos que existe um Criador. Não tem como as coisas serem tão bem organizadas por obra do acaso. É impossível essa organização, o cosmo. O cosmo, ele é muito organizado. A palavra cosmo é isso. É uma organização. É impossível o acaso, o caos gerar isso aí, porque caos nunca gerou o cosmo. Não tem como caos gerar cosmo. Caos fala de destruição, então caos não gera cosmo. Agora cosmo, ele pode sofrer o caos. E isso estamos caminhando para uma direção assim. Porém, Deus deixou escrito na natureza. Depois Deus escreveu ela na consciência do homem. Mesmo antes, lá em Romanos capítulo 2, verso 15. Mesmo antes de nós conhecermos a respeito, ouvirmos falar, nós sempre soubemos que matar errado, roubar errado, estuprar errado, sempre soubemos. Aí você pode me perguntar, pastor, mas e aquelas pessoas daquelas tribos canibais? Eles fazem aquilo sabendo que está errado. Eles não fazem aquilo achando que está certo e eles têm leis. Paulo diz que quando nós não temos leis, não conhecemos a lei, nós nos fazemos lei para nós mesmos. Aquilo que nós criamos como lei, aquilo vai servir de julgamento. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, verso 12. Aquele que pecou sob a lei, pela lei ele será julgado. E aqueles que pecaram sem lei também perecerão. Porque tem alguém que conhecia, mas ele menosprezou. Passou por cima. Outros, dentro da consciência dele, na etnia onde ele vive, na sociedade onde ele faz parte, ele quebrou todos os regimentos. E isso vai fazer com que ele seja julgado pela sua própria consciência. Terceira promulgação da lei divina foi escrita lá em Êxodo 24, 12, nas tábuas de pedra. E nós lemos ainda agora em Romanos, aliás, em Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, que foi o próprio Deus. Primeiro o Senhor falou de cima do monte.
a terra tremia, o monte fumegava. Depois ele escreveu numa tábua de pedra, ele mesmo, com o dedo dele, escreveu, está lá bem claro. E ele entregou ela a Moisés, como eu vou entregar aqui esse suporte de colocar um telefone. Ele pegou, escreveu aqui as suas leis e entregou a Moisés e disse, é por isso aqui que vocês vão viver. E o homem que fizer essas coisas por elas viverá, Moisés. Só que nós não conseguimos. Então o homem deixou de ser inocente desde o início. Depois vem a quarta promulgação da lei divina. Vem o próprio Cristo, a palavra viva. Jesus veio dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dará a vida pelas suas ovelhas. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. O bom pastor está lá em João 10. E diz que quem andasse nele não estaria em trevas. João 1 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Então, vem agora a palavra viva, o próprio Cristo andando entre nós. Deus vem procurando maneiras de salvar o homem. A sétima promulgação, aliás, a quinta promulgação da lei divina, as Escrituras, está aqui. Só que muitas vezes nós nos envergonhamos do Evangelho. Muitas vezes nós nos sentimos tímidos por nos tornar evangélicos, por nos tornar cristão. Evangélico não, essa palavra evangélico nem existe na Bíblia, mas por nos tornar cristão. E a primeira vez que eles foram chamados de cristão é porque eles eram idênticos a Cristo. Eles andavam parecido com Cristo, viviam da maneira que Cristo queria que eles vivessem. E aí eles são chamados de cristão. Aí, as Escrituras que nós carregamos hoje. Romanos capítulo 1, no verso de número 16 em diante, chega perto do 17, Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na quinta promulgação da lei divina, ela está aqui em nossas mãos hoje para que nós vivamos. Sexta promulgação da lei divina. Sexta promulgação da lei divina. Escrita no coração do homem. No coração do homem. É impossível o homem viver neste mundo sem dizer que tem a falta de Deus. Existe um vazio dentro da gente, dentro de cada ser humano, que você pode adquirir o conhecimento que quiser. Você pode fazer o que você desejar. Pode alcançar o que você quiser. Você pode alcançar todo o conhecimento do mundo, pode ter todas as mulheres do mundo, pode ter todo o dinheiro do mundo, depende da sua cobiça. Você pode chegar ao nível que você quiser, porém tem um pequeno problema. Qual é ele? Você não pode, de maneira nenhuma, perdão, alguém estava ligando aqui. Você não pode, de forma nenhuma, menosprezar este desejo que há dentro do seu coração. E vai chegar uma hora em que a morte, o anjo da morte, a fatídica morte, aquela que vem sem mandar recado, ela vem sem mandar um e-mail, ela não manda uma mensagem, uma carta, não manda nada, mas ela vai chegar e bater na porta. E quando ela chegar e bater na porta, é a hora que nós vamos ver realmente se valeu a pena. A maneira que nós vivemos aqui. A nossa vida aqui ela é só uma passagem. Por isso, desde o início que Deus vem deixando a sua lei promulgada em nossas vidas. Desde o início, primeiro pela natureza, depois na consciência, o coração. Depois vem o próprio Cristo. Depois deixa a palavra. E agora, por último, existe a responsabilidade, a nossa cristão. Você que é pastor, padre, você que é apenas um evangelista ou apenas um irmão na igreja, independente do ministério a qual você sirva a Deus. Você que é apenas alguém, um seguidor de Cristo, que eu estou usando a palavra apenas, mas eu quero até aqui fazer uma correção e lhe pedir perdão, porque o maior status que um ser humano pode ganhar é o de um seguidor de Cristo. Porque ele vai virar um morto-vivo, ele vai viver nesse mundo sabendo que não é daqui. E ele vai a qualquer momento sabendo que a qualquer momento ele vai embora.
Mas a pergunta é, por qual dessas leis nós vamos ser julgados? Porque quem pecou sob a lei, pela lei, ele será julgado, mas quem sem lei pecou, sem lei também perecerá. Desde o início Deus queria, e ele foi se revelou na natureza, na consciência, no coração, nas tábuas de pedra, se revelou no próprio Cristo vivo, se revelou na palavra e agora por último para nós através da plenitude do Espírito. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Como está a nossa vida? Você que é cristão, você está representando a Cristo? Por qual dessas leis nós seremos julgados? Será que o que nós estamos fazendo condiz com a nossa salvação? Analise sobre isso, pense bem, porque Deus não terá ninguém por inocente. A paz do Senhor a todos, tenham todos um ótimo dia, que esta palavra possa ficar guardada em nosso coração.